Bom, acho que a gente já pode começar. Eu acho que temos bastante pessoas aqui e o nosso papo de hoje ele vai tratar um pouquinho da checagem nas operações de antecipação, mas a gente vai abordar outros temas também, como análise de crédito, a esteira de crédito, o próprio papel da Broad Factor nas operações enquanto originadora de títulos e a gestão dos recebíveis que a gente faz tanto para cedente quanto para fomento, né? Então nós vamos abordar com foco na checagem, mas tangenciando outros assuntos também de interesse, tá? A gente montou essa conversa, eu e o Alexandre, iniciando ela, abordando a importância operacional e jurídica da checagem e da confirmação, tá? Com relação, eu vou falar um pouquinho de como a gente vê aqui na Broad Factor a importância operacional da checagem e o Alexandre vai completar, então, com a importância jurídica da checagem, tá? A gente entende aqui na Broad Factor que são dois aspectos diferentes nessa hora da gente confirmar a entrega de uma mercadoria, os dados de uma nota fiscal, né? A materialidade de uma transação comercial. É isso que nós queremos checar, na verdade. Se houve ali uma transação comercial real ou não, ou se ela é fictícia. Para isso, não adianta eu chegar para o cara e perguntar: você realmente vendeu para o sacado? Ele vai dizer que sim. No entanto, aqueles elementos que a gente verifica, como valor, data de vencimento, número de nota, conformidade do produto ou do serviço, né, nos dão uma dimensão tanto de quem é o cliente, no cumprimento da promessa que ele faz para o sacado, o cliente dele, como também quem é o sacado. Se ele lembra daquele cliente, o quanto aquela compra foi importante ou não para ele, enfim, nos dá diversas informações para a gente entender como essas transações comerciais ocorrem. Para nós aqui, ela permite também um melhor controle da chamada nota espelhada, né? Dentro da plataforma Broad Factor, a gente consegue garantir que não há um espelhamento de notas. Por quê? Porque uma vez que uma nota fiscal entra na plataforma, aquele arquivo, aquele XML entra ali, ele só pode ser comercializado uma vez. Então, todo o sistema é construído para que aqueles identificadores só permitam que uma das fomentos que operam dentro da plataforma consiga fazer aquela operação. Vocês poderiam me perguntar, mas então eu fico vulnerável a quem está fora da plataforma? De uma certa maneira, sim, né? Por isso que a gente indica tanto que para aqueles que estão operando via Broad Factor, jamais atendam um cliente por fora, aquele cliente da Broad Factor por fora da plataforma. Porque nesse momento você está exposto a uma eventual duplicidade daquela operação. Bom, então, do ponto de vista operacional, uma das etapas que a gente tem no momento da checagem, ela é uma etapa que nos traz também algumas informações subliminares, como, por exemplo, o grau de organização de um sacado. Um sacado que vai confirmar uma nota fiscal, muitas vezes da casa dele, ou com uma criança correndo no fundo, ou num ambiente que não é um ambiente de trabalho que a gente tradicionalmente tem, nos dá um indicativo, tanto muitas vezes do tamanho daquela empresa, ou de uma probabilidade de fraude um pouco maior. Então, a gente está sempre atento a essas questões. Bom, do ponto de vista operacional, né, a gente teria outras coisas para falar,
mas eu acho que o ponto de vista jurídico, né, que o Alexandre pode completar agora, ele tem um caráter muito mais formal e muito mais importante na garantia da liquidação daquela operação que a gente está fazendo. Pode completar, Alexandre? Claro, muito obrigado. Boa tarde a todos. A quem ainda não me conhece, meu nome é Alexandre Fux. Sou consultor aí do Sinfac RS, SC, SP, Bahia, Abrafesc, e atuo no ramo há 28 anos e fiz uma promessa para mim extremamente arrogante, né? Lá no início dos anos 2000, né? Que a gente atuava muito para banco, atuamos ainda muito para banco, né? O banco está no nosso DNA, financeiras, e a gente disse lá no escritório, ninguém ia saber mais factoring do que nós. No Brasil, podia saber a mesma coisa, mas mais não. Isso foram palavras de um grande professor meu de direito processual penal, já, por óbvio, já falecido, né? E ele nos ensinava a uma coisa que a gente não sabe mais, a gente perdeu, né? Que é o tato para o estudo, o tino para o estudo. Então, Ricardo, o que a gente observa, né? Semana passada nós tivemos uma reunião com um grande cliente nosso, grande amigo, né? Não só cliente, um grande amigo nosso, né? E ele, desculpa, e ele sempre disse o seguinte, né? Escolha as batalhas a serem lutadas. A gente não consegue lutar todas. E eu sempre disse uma outra coisa, né? Olhando para o setor, eu sempre olhei para o setor. Se me perguntarem como fazer uma operação, eu vou dizer, meu amigo, eu não tenho a menor ideia. Agora, se me perguntarem o porquê que aquela operação deu errado, chegou no final da esteira, que é o processo judicial. Né? Porque o cliente é o primeiro que vem chorar no ombro do empresário de securitização, de factoring, de fundo, né? De ESC. Não importa. Ah, preciso do dinheiro da folha, do aluguel, da luz, do imposto. E é o empresário do setor que é o primeiro que vem chorar no nosso ombro. Tá? Então, teremos um artigo que será publicado pelo Sinfac de São Paulo, que eu escrevi, né? E contrário ao que o pessoal pensa, né? Eu escrevo domingo, ou sábado, ou domingo, 5 da manhã. Subo aqui, faço meu café, e agora me inspirei e fui, né? Aonde eu já havia falado, Ricardo, dos tempos, né? Nós temos 3 tempos, que são completamente diferentes. 3 espaços completamente diferentes. Nós temos o tempo da operação. E eu já andei com muito empresário aí em São Paulo, a 110 por hora na Bandeirantes, tá entendendo? E o sujeito operando pelo celular, não estava olhando nem para a estrada e nem para o celular direito, e eu ali, né, morrendo de medo. Porque esse é o tempo da operação, é o agora. Depois nós temos o tempo do jurídico, né? O advogado não consegue estar, ele gostaria de estar, e por isso que eu trabalho sábados de manhã, trabalho domingos de manhã, né? Para botar o trabalho em dia, né? O trabalho que não precisa do contato com o cliente, porque vocês precisam falar com a gente. O cliente precisa falar com o advogado. Né? O cliente não consegue falar com o cirurgião que está no meio da cirurgia. Imagina, está lá com o peito aberto, né, fazendo uma cirurgia lá de coração. Não, ligou lá a fulaninha que quer saber quando é que vai ser a consulta dela. Não existe isso. Nem o cirurgião. Imagina o cara com uma broca. Ligou o ciclano, quer saber. Também esquece. Tem o tempo, né, do profissional para amadurecer a questão, o tema jurídico que nos é posto. Né? Não existe um editar, copiar, colar e saiu do outro lado.
Não existe isso. Né? Assim como eu sempre digo, não existe processo ganho, não existe processo perdido. E processo é um ser vivo e é um tabuleiro de xadrez. E a gente vai jogando de acordo com o que a gente pode. E existe um terceiro tempo, que é um tempo não compreendido pelos nossos clientes, né? Que é o tempo do judiciário. Né? A gente pega comarcas, pega varas, né? Judiciais com 15 mil processos e um juiz e 2 assessores, entende? A gente demite alguns clientes, né? E como é bom poder dizer assim, eu demiti um cliente hoje. O sujeito está lá na cidadezinha dele do interior, coisa e tal, tem lá 20, 30, 40 processos e quer que o processo ande e quer que a gente fique ligando o tempo inteiro para o processo dele andar. Sabe o que vai acontecer? O processo dele vai para baixo da pilha. Né? Teu processo vai para baixo da pilha. Já ligou lá o Cura Invest, né? Vai para baixo da pilha. Porque eu tenho outras coisas para fazer, meu amigo. Eu tenho falência, concordata, Maria da Penha, crime. Eu tenho milhares de outras coisas para fazer. E todas elas têm a sua prioridade. Então, nós temos que respeitar o judiciário. Certo? Então, voltando uma casinha, né? No momento da confirmação, o artigo que eu escrevi sábado, eu acho que sábado estava inspirado, não sei o que aconteceu sexta, sábado estava inspirado, e eu escrevi um artigo vindo dessa conversa com o nosso cliente. É muito importante a interação do advogado do setor, porque, primeiro, eu fiz uma pós na FGV sobre direito, gestão de processos judiciais, direito civil e gestão de processos judiciais. E um professor disse o seguinte, que o advogado tem que conhecer muito o setor que ele atua. Aí, o que a gente mais vê, Ricardo? É o setor contratar o advogado pelo preço. A minha vizinha, a filha dela se formou ontem em direito, ela vai aprender com o nosso setor. Quando você estiver, né, para dar a luz ou com uma dor no peito infartando, vai querer chamar o estagiário? Né? Então, tem que saber muito do setor. E o que é o que a gente pega, né? Mais pegava, hoje não tanto, que é o empresário ensinando para o advogado o que é uma duplicata, o que é uma confirmação, o que é um e-mail de confirmação, coisa e tal. Não, esquece. O advogado tem que saber isso. Segundo, o advogado ele tem que conhecer muito o cliente, né? Porque cada cliente trabalha e funciona de uma forma diferente. Né? Uns dispensam isso, outros dispensam aquilo, outros só trabalham se acontecer aquilo, outros só trabalham se for dessa forma. Né? Isso vai alterar a taxa. Né? Como que um fundo consegue trabalhar 4,5 e o outro trabalha 1,8? Né? Como é que funciona isso? Qual é a lógica disso? A lógica é cada um trabalha no seu quadrado. Entende? Então são 3 tempos diferentes, certo? E aí, na hora da confirmação, na hora das confirmações, nós temos que ter muito cuidado, e aí eu já te devolvo a palavra, nós temos que ter muito cuidado, porque o que eu escrevi, e como eu te falei, eu acho que saiu hoje, né, no Sinfac de São Paulo, é que a duplicata ela é um dos títulos, né, que nós chamamos do Brasil, e aí eu vou dar aqui o meu depoimento de 8 anos de instrutor, né, de professor, num MBA em negócios de factoring, securitizadoras e fundos de investimento. 8 anos. Foram 3 edições. Na primeira edição, nós começamos com 12 horas aulas de títulos de crédito. Na segunda, foram 24. Na terceira, foram 48. E aí a gente olhava para aquela turma, com aqueles olhinhos pequenininhos de sono, e não entendiam nada do que a gente falava. Absolutamente nada. Desde 2002,
nós temos um novo Código Civil, né, que também não traz esse conteúdo. Então, nós temos 2 gerações, ou 3, de advogados, juízes, promotores, que não têm contato com títulos de crédito. Tá? Então, quando a gente conversa com advogados sobre títulos, dá vontade de chorar. Porque o cara não sabe nada sobre título de crédito. Então, não existe. Nós temos 2 tipos, né, com relação à existência deles. Né? Dois tipos de títulos de crédito. Os vinculados e os não vinculados. Né? Os vinculados, a duplicata e a debênture. A duplicata, artigo 2º da Lei 5474, de 18 de julho de 68, fala no ato da emissão da fatura delas poderá ser emitida uma duplicata. Né? Então, a duplicata ela está vinculada a uma nota fiscal. E mais, a Lei das Duplicatas fala que do saque entre vendedor e comprador, nenhum outro título poderá ser emitido senão a duplicata. Né? Então, o pessoal vem com um monte de cheque para pagar nota fiscal, coisa e tal. Não. O título é a duplicata e não sou eu que estou dizendo, é a lei. Se o juiz não conhece a lei, isso não é um problema meu. Né? Já dei palestras e alguns treinamentos ali na própria APAMAGES, né? Na Associação Paulista de Magistrados, falamos aí há algum tempo no IASP também sobre isso. Né? Então, a duplicata não existe sem nota fiscal. A debênture não existe sem escritura de debêntures. Né? Não existe uma debênture voando no mundo. Ela precisa de uma AGE, de uma escritura de emissão, e aí nós temos a debênture. E nós temos os títulos que são não vinculados, que é o cheque e a nota promissória. 2 exemplos rápidos. A própria nota comercial, né, que é uma modernidade agora, né, e já vai para o 3º ano, né, é um título não vinculado. Mas o fato dele não ser vinculado não significa que ele não tem uma causa de nascer. Eu não vou passar na frente da Prodefector, olhar para o Ricardo, a dizer, pô, cara, tem um cara muito legal, eu vou te dar um cheque de 100 mil. Não. Tem que haver uma causa jurídica subjacente. Pô, Ricardo, tem um cara tão legal que eu vou te emitir uma NP de 100 mil. Não. Eu tenho que ter uma causa jurídica subjacente, que vai poder ser discutida no processo. Então, o primeiro balde de água gelada que eu jogo em vocês é que esses títulos que nós temos, os não vinculados, eles podem, sim, e devem ser discutidos. Já os vinculados, esses esquece. Eu não tenho como, né? É velcro. Né? Eu trabalhei muito tempo, quando eu era jovem, né? E faz muito tempo que eu era jovem, eu trabalhei muito tempo lá no tempo, antes da faculdade, ainda com confecção, e a gente comprava velcro, né? Para fechar jaqueta, coisa e tal, fazer aquelas jaquetas aqui para o Rio Grande do Sul, né? Com malha duplicada, duplada, coisa e tal, jaquetão. Aí tinha que ter uma fila dupla de velcro, coisa e tal. É velcro. A duplicata, ela é o velcro com a nota fiscal. Então, o que acontece, Ricardo? As pessoas se preocupam em confirmar a duplicata, mas elas não se preocupam em confirmar a nota fiscal. Certo? Leiam a lei das duplicatas, leiam o meu artigo de amanhã, para economizar o nosso tempo de hoje, né? Porque nós temos hoje condições de ter a confirmação eletrônica do encerramento da nota fiscal eletrônica, certo? E eu posso pescar esse encerramento e mostrar para o juiz, como eu fiz numa RJ esses dias, né? Deu uma bagunça, cara. Eu só não fui preso por detalhe. Aí eu tive que ir lá, viajar 400 quilômetros, mostrar, vocês não estão lendo a lei. Meu cliente entregou, está aqui a perícia, está aqui a entrega, está aqui escaneado, uma transportadora de primeira linha, né, com QR Code, está bonitinho, está entregue. Lei 14 alguma coisa, não vou mentir, que eu não me lembro o número da lei, né? Vocês não querem entender.
Então, a confirmação, né? A confirmação, ela não é. Ela pode ser, mas ela não é necessariamente um aceite. E aqui eu termino minha fala e devolvo para vocês. Né? Primeiro, antes que perguntem, a confirmação tem que ser feita num e-mail institucional? Tem que ser o ricardo@bordofactoring, alexandre@na.adv.br? Não. Um e-mail pelo Hotmail gera perícia. Só o advogado de vocês saber que existe isso. Né? Eu fiz um treinamento, 3 vezes eu fiz esse treinamento em São Paulo, sobre fraudes digitais, né? E direito digital na Escola Superior do Ministério Público. Sobre fraudes digitais, primeiro evento, primeira estada, né, de 3 dias ali na Paulista, eu não entendi nada. Na segunda, eu acho que eu entendi 2%. Na terceira, talvez foi 5%. O mesmo curso. Tá? Porque foge completamente aquilo que a gente conhece. Tá? Então, o que nós temos que entender? Que rapidamente, e prometo realmente concluir, a lei das duplicatas, ela permite aquilo que a gente chama de aceite epistolar, aceite por carta, certo? Eu mando a duplicata para o Ricardo me manda uma carta dizendo, eu aceito, ou manda uma carta dizendo, não aceito, ou não manda nada e retém a duplicata. E aí nós vamos para um outro lado, que não é o dia de hoje, mas quando ele aceita, e aí que o bicho pega, quando ele aceita, nós temos que nos lembrar, certo? Que existem vários tipos de aceite, certo? Primeiro tipo de aceite é o aceite condicional. É o nosso cedente que emitiu uma nota fiscal de venda para entrega futura, certo? O pré-faturamento. E o que o sacado fala? Eu aceito desde que eu receba a mercadoria até dia tal. Ele é condicional. Se não aconteceu o evento, o aceite está desfeito. Segundo aceite, é um modificativo. Eu aceito, mas eu não aceito por dia 20, eu aceito por dia 25. Eu aceito, mas não por 100 mil, eu aceito por 80. E a gente aprende, nós advogados, aprendemos, como todo mundo, né? Ganhando e apanhando. Aprendi, né, há muito tempo atrás, do aceite condicional numa duplicata, né, que era de 80 mil, o sujeito aceitou a duplicata por 50. E eu fui até o TJ, voltei, né, com 50. Porque é o aceite limitativo. Eu me limitei isso. Então, nem os comerciantes, nem os sacados sabem, e o pior, nem o setor sabe disso. Nem o setor sabe disso. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele tem uma tendência, certo? De entender que o aceite dado por e-mail, mesmo que depois a mercadoria seja devolvida, certo? O sacado tem que pagar. Essa é a predominância dos julgados que nós temos aqui. Nós somos ratos de Tribunal de Justiça, né? Como eu falo, todo dia de manhã eu faço uma tarrafa virtual, eu jogo aquela tarrafa de pescador virtual nos tribunais de justiça mais importantes do Brasil, para entender o que acontece no nosso setor e ver qual é a tendência. E a tendência tem sido, confirmou, devolvi, sinto muito. Para a empresa de fomento, para a securitizadora, para o fundo, isso não quer dizer absolutamente nada. Você já entregou para ele, porque a lei fala, né? Não adianta aqui falar artigo de lei que ninguém vai guardar, que no ato da notificação, o devedor tem que opor as exceções pessoais que a ele caberia. No ato da notificação. Certo? A notificação por escrito. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Tá? Para quem tem medo disso. E-mail, ele é por escrito.
né? Pode ser uma ligação de telefone gravada? Pode. Posso transcrever a ligação sem problema nenhum, posso subir, inclusive esses tempos nós subimos aí, não me lembro qual é o tribunal, nós subimos as gravações, né, sem problema nenhum, confirmando, sujeito dizendo aqui, da Ricardo XPTO, estou confirmando quem é o senhor, eu sou o Alexandre, trabalho da empresa, o telefone da empresa, e pior, ou melhor, esses dias nós tivemos um processo onde o sujeito negou que o celular era da empresa. O que nós fizemos? Um Pix para o celular de R$1. E aí, quando apareceu o quadro do Pix, estava lá todos os dados da empresa. Né? Tá aqui, né? Processo ganho sem problema nenhum. Que é a criatividade do setor. Tá? Então, te devolvo aí a palavra, eu falei demais. Tá bom. Joia, muito obrigado por enquanto, Alexandre. Bom, acho que o Alexandre abordou o tema de uma forma bem ampla, que nos permite, assim, começar a fazer alguns recortes, como ele mencionou no final, dos tipos de confirmação, né? Então, você mencionou aqui 2 tipos, Alexandre. Uma confirmação gravada e outra por e-mail. E o que a gente pode dizer de uma confirmação por WhatsApp? É possível também eu usar como prova um print de WhatsApp? Eu tenho que tomar algum cuidado especial para usar as trocas de mensagens com o sacado para poder garantir uma solidez, uma qualidade necessária para uma confirmação feita por WhatsApp? Bom, a regra do CPC, do Código de Processo Civil, ela mudou, né, recentemente, permitindo as citações pelo ambiente eletrônico. Mas o fato de eu mandar um WhatsApp para o Alexandre não significa que ele está citado. Tá? Ele tem que fazer uma série de confirmações. E se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. Aí a citação vai ir pelo meio tradicional, oficial de justiça, AR, coisa e tal. Então, as confirmações por WhatsApp. Né? Cuidados. Né? Primeiro, cuidem o telefone. Dia desses, um cliente nosso ligou dizendo, eu faço confirmação por WhatsApp. Que legal. O que aconteceu? Quebrei a tela e perdi toda a memória do WhatsApp. Um outro ligou dizendo, meu telefone foi roubado, o chip foi jogado fora. E agora? Tá? Então, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque o direito, né, ele não é tão... A modernidade não chegou ainda no direito. Tá? Eu tenho um processo em São Paulo que a gente fez as confirmações por WhatsApp, tá? E pedi como prova, eu fiz a ata notarial, né? Que é caríssimo, não, mas o processo vale a pena. É caríssimo, uma ata notarial. Ricardo versus Alexandre, Alexandre versus Ricardo. Oi, tudo bem? Tudo bem, tchau. Jogou tênis hoje, foi na academia, tá me devendo tanto, confirma a nota, confirmo, beijos, etc. Tá ali gravado. Né? E um ofício para a companhia telefônica para saber de quem era aquele telefone. Né? Nossa, o juiz não quis dar aquele ofício de jeito nenhum, tive que agravar para o tribunal, né? Até o tribunal mandar a companhia telefônica dizer de quem era aquele telefone. De quem é esse telefone? Esse telefone é do Ricardo Cury. E quem é ele? Pô, como assim quem é ele? Está aqui no contrato social. Ele é um dos diretores da Broad Factory. Como quem é ele? Ele está no site da Broad Factory. Embora não esteja no contrato, ele está no site. Ele é o financeiro. Ele é o contas a pagar. Ele é a tesouraria. Entende? Então, é muito uma questão de produção de prova. Né? Quem não ouviu, e eu falo isso, né? E se tiver algum advogado aqui na plateia, vai entender. Antigamente, a gente batia com a mão na mesa
da sala de audiência e dizia, esse processo quem vai julgar é o tribunal, coisa e tal. Depois do discurso do Lewandowski, quando ele tomou posse, ele deixou muito claro, nós estamos na ditadura, século XX, nós estamos na ditadura do Poder Executivo. Tá? 21, a ditadura é do Judiciário. Então, hoje, nós temos que valorizar muito a prova feita no primeiro grau, tá? No primeiro juiz. Tá? Nem que para isso eu tenha que fechar os ouvidos e não ouvir os reclames de vocês. Pô, Alexandre, tem que entrar com esse processo amanhã de manhã, às 8h30 da manhã, tem que estar distribuído, eu quero a guia de curso, coisa e tal. Não. Eu preciso produzir a prova. Por quê? Porque o funil de processos judiciais hoje, pelo CNJ, enquanto menos processos, menor engarrafamento. Maior é o poder do juiz de primeiro grau. E menor é o conhecimento do juiz de primeiro grau. E não é um demérito. Ele cai numa comarca lá de Cacimbinhas do Norte, e lá ele tem que fazer tudo. Na separação, divórcio, Mariana da Penha, crime contra o sistema financeiro nacional, falência não, porque já tem vários especializados, né? Tem que fazer tudo. Então, ele é o médico generalista. Como a gente fala, né? É uma brincadeira, por óbvio, por favor, eu peço licença por essa brincadeira, mas é o sujeito que vai no médico. Né? O sujeito vai no clínico geral, é o cara que sabe de tudo. Né? Aliás, o clínico geral é o cara que não sabe nada e não resolve nada. Aí ele vai no psiquiatra, que é o cara que sabe tudo e não resolve nada. Aí ele vai no cirurgião, que é o cara que não sabe nada, mas resolve tudo. Né? Então a gente tem que ter cuidado com a prova feita no primeiro grau. Não dá para esperar, inclusive a gente orienta vocês, façam a produção antecipada de provas, para que quando o processo não cair no colo do juiz de primeiro grau, eu não tenho que ficar brigando pela prova. A prova já está feita. Tá? Mas aí vai demorar 2 meses, doutor, 3 meses, doutor, 4 meses, doutor. Vai demorar. Mas eu prefiro que demore 3, 4 meses do que lá na frente a gente perca o processo. Então, se a gente conseguir gerar uma materialidade da mensagem de WhatsApp, ou seja, se eu conseguir salvá-la direitinho, identificando quem era o outro interlocutor, né? Manter esses registros, esses arquivos, são essenciais para uma eventual discussão no judiciário, então. Em resumo, é isso que vai te dar poder para brigar por mim. Exatamente. É a robustez da prova. É a robustez da prova. Então, por exemplo, se eu estou usando um WhatsApp no computador, fazendo uma confirmação, aquele print de tela, onde eu consigo pegar a data, a hora na tela do computador, muitas vezes a foto do interlocutor que está lá no WhatsApp, o conjunto de mensagens, vai aumentando, então, a robustez dessa prova que eu estou criando. Vai colocando mais um tijolinho na minha parede. E a gente teve aqui uma experiência que eu quero te contar, que inclusive é a seguinte: às vezes a Fomento vai operando durante 2, 3 anos com um determinado par cedente sacado, e quando eles têm um desacordo comercial lá na frente, o sacado fala assim: eu nunca comprei desse cara. E aí você tem aqueles 2 anos de confirmação no WhatsApp, né? Quer dizer que é isso, então, que vai dizer, olha, comprou sim, tá aqui. Então, mesmo que a operação tenha sido liquidada, aqui a gente mantém esse registro se o cedente ainda continua trabalhando com a gente. Né? Porque uma hora ele pode dar problema e vira essa história. Então, eu digo, não, fez sim, tá aqui. Né? Todos os comprovantes, agora há pouco eu estava falando, gente, nós estamos em 2025, não estamos mais em 2005. Né? Tudo é ambiente digital.
HD externo, é nuvem. Não custa guardar isso. Não custa nada, é irrisório com relação ao risco, né? Aí nós tivemos um caso essa semana, final da semana passada, exatamente igual a esse, né? Onde o sujeito, não, eu desconheço, coisa e tal, nunca vi. Aí eu puxei um relatório, 2 anos e meio de relacionamento, né? 2 anos e meio de confirmação para o mesmo e-mail, copiei os e-mails, deu lá quase 300 páginas, né? Um telefônico de São Paulo, né? Mas mostrei para o cara. Meu amigo, não me venha com essa ladainha, né, de que não conhece, inventa outra defesa. Essa não vai colar. Né? Porque eu tenho 2 anos e meio porque isso se chama surrectio, né? Que é aquilo que a gente está habituado a fazer no direito. Como é que funciona no direito. Né? Então, a gente tem que guarda. Hoje tem HD externo de 1 tera, que guarda uma vida inteira de uma empresa de securitizadora, um fundo, não tem por que apagar. Uma dica importante é manter esses registros não só até o momento da liquidação daquela operação específica, e sim enquanto o cedente estiver operando com a gente. De forma alguma, guardar eternamente. Tá certo. Bom. Eu vou te contar um segredo. Sigilo. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 notes operacionais. Né? Esse é o melhor que eu tenho, que eu uso, que é parelho com o que está ali. Né? Todos eles têm 2 tera. Eu tenho a minha vida profissional e os contratos dos meus clientes, inclusive de bancos e financeiras, com login e senha, porque eu já precisei repor, né, minutas de contrato, onde a pessoa do compliance enlouqueceu, aí deletou as minutas de contrato, e o banco não tinha como operar no outro dia. Né? A superintendente do banco, a controller, me ligou 10 da noite chorando, disse, calma, amanhã às 7 eu vou lá e reimplanto. Eu tenho tudo aqui no meu note com login e senha para cada banco, para cada financeira, para cada fundo que a gente atende, e eu tenho replicado em 3 notes e mais as nuvens. Tá certo. Mas quem guarda tem. Tá. Falando um pouquinho ainda de tipos de confirmação, né? Nós falamos aqui já telefone gravado, WhatsApp, que a gente vai manter alguns registros, e-mail, né? E tem sido uma prática relativamente comum o uso, né, quando o cedente vende para grandes empresas, normalmente algumas dessas grandes empresas têm portais cujo fornecedor dela acessa e vê lá a sua programação de pagamento. Então, ele pode ver muitas vezes as suas notinhas lá, que estão já no sistema financeiro daquela empresa, né? E que identificam, então, o que está ali para ser pago ou não, ou seja, as notas que entraram no sistema. Muitas vezes ele tem lá a pagar, com a data, se é depósito bancário, muitas vezes indica até a conta onde vai ser paga. Tudo isso pode ser usado, então, prints como esse podem ser usados também como prova? Devem ser usados. Tá. E o fato de, por exemplo, porque esse fornecedor ele vai ter que me passar o login e senha dele para que eu acesse o sistema e identifique as notas que estão lá como meio de confirmação daquelas transações comerciais. Vai ter que abrir a agenda. Ele vai ter que abrir a agenda. Nesse momento, é prudente também, então, que eu registre que essa abertura da agenda partiu dele. Ou seja, ele me enviou, eu tenho que juntar isso como prova também, né? O próprio, para que inadvertidamente alguém não diga, como é que você conseguiu essa senha? Eu não te passei ela. Não, tem que partir do e-mail dele te entregando login e senha e dizendo por que ele está te entregando. Perfeito.
Eu acho que esse detalhe valida todo o resto dos prints e uso desses portais, né? Não tem a menor dúvida. Ele está te entregando, ele está te autorizando, né? Tanto é que os nossos contratos têm ali autorização para também abordar o SCR, né? Uhum. Vai ter autorização também para abordar a minha agenda de pagamentos lá da CIA, da Americanas, da Coca-Cola, sei lá eu de quem, né? Entendi. Saint-Gobain, entende? Certo. Então ele vai me autorizar esse pagamento, essa revisão de pagamento. Certo. E quando eu estou só preocupado um pouquinho com a hora, né, para não ficar segurando todo mundo aqui, eu vou acelerar um pouquinho aqui. Eu nem me apresentei no começo, né, mas eu sou o Ricardo, CEO da Broad Factor, né, fundador da Broad Factor, inclusive, e atuo nesse mercado desde 2003. Né, então, são aí 20 e poucos anos também lidando com isso e perdendo sono algumas vezes. Né? Mas vamos lá. Falando um pouquinho agora de contas escrow, né, já que a gente entrou nessa questão dos portais, né, porque muitas vezes a conta escrow ela é uma maneira de eu quase que fazer uma comissária, né, mas com um pouquinho mais de segurança. Agora, nós entendemos aqui que a segurança de uma conta escrow está justamente de alguma forma que não seja direta, mas que pelo menos indiretamente eu consiga algum tipo de confirmação, né? Aí que entram novamente os portais. E aí, uma outra prática que a gente tem usado a gente pede muitas vezes para que os nossos cedentes criem um e-mail deles mesmo, né? Um Gmail, por exemplo, tipo confirmação de pagamento, que saia da caixa dele e que a gente tenha acesso a esta conta de e-mail. Então eu consigo, com login e senha do e-mail, verificar se houve, porque aí não é uma empresa de fomento que está confirmando uma operação de crédito, e sim se o pagamento de uma determinada nota ocorrerá naquele domicílio bancário que foi combinado. Então, isso eu posso continuar fazendo, então. Deve continuar fazendo. Tá. Deve continuar fazendo e sempre apertando, no bom sentido, é claro, né, ao sacado, para que ele se comprometa sempre. Qualquer palavrinha, tudo que você disser poderá ser usado contra você em juízo, né? Então, qualquer palavrinha que ele coloque ali no e-mail e que comprometa ele ao pagamento dentro daquela conta escrow, tá valendo. Tá valendo. E, se possível, a gente construir um texto que a gente costuma usar aqui, que, por exemplo, qualquer mudança de domicílio bancário tenha que ser realizada com 30 dias, ou um aviso prévio de 30 dias de antecedência, por exemplo. Já que quando eu não consigo travar, né, porque muitas vezes a gente consegue fazer um documento onde ele assina junto. Nós assinamos, o cedente assina e o próprio sacado assina uma trava perfeita que ele não mudará. Mas quando eu não tenho esse instrumento, eu posso tentar colocar, então, um aviso prévio para mudança de domicílio. Esse aviso prévio, ele tem que ser um aviso prévio não de 30 dias, mas um aviso prévio até o vencimento da última duplicata. Sim, exatamente. Pode ser 45, 50, 60, 90. Os 30 dias aqui acabam saindo Eu como sei, um entendi. exemplo. Não, entendi. É raciocínio de advogado. A gente gosta de falar em 30 dias, 15 dias, 72 horas, 74 horas, não sei quantas horas, coisa e tal. Mas a gente tem que assambarcar, né, buscar um pouco além. E aí sim, né, deixar o sacado com um pouquinho de receio de dizer, putz, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ter que pagar 2 vezes. Esse sempre é o receio. Tá? Ninguém aqui se reuniu
as 93 pessoas que estão aqui agora, nós não nos reunimos para mexer o caldeirão do mal, né? Para querer o mal do sacado, né? O mal do cedente. Ao contrário, nós nos reunimos aqui para querer o bem. Porque enquanto melhor o cedente operar, e mais sincero ele for, para ele melhor. Ele vai te dizer, Ricardo, cara, eu não tenho grana, eu preciso fazer uma CCB. É muito melhor ele te dizer isso do que botar lá duplicata gelada, fria, por sacado. Ah, eu vou confirmar o quê? Alguma coisa que eu não recebi, que eu desconheço, não concordo, que está fora da curva. Ele vai arrumar problema para ele. Tá? Então, o nosso caldeirão aqui é o caldeirão do bem. Entende? É o caldeirão da sinceridade. Ninguém está livre de estar numa conta devedora, passando por um mau problema, né, por um problema ruim, se é que tem problema bom, né? Por uma situação ruim, seja cedente, seja sacado, né? O que vale nesse momento é uma palavrinha, né, que parece que desapareceu do nosso setor, sumiu do nosso setor, que se chama honestidade. Tá? Honestidade, que é a degradação moral tanto do cedente quanto do sacado. Tá? Do cedente, quando ele faz, né, aquela curvinha, né, e muda a conta escrow, agora deposita aqui no banco XPTO, né, ou do sacado que confirma, mas não recebeu, está confirmando de favor, sabe como é que é? Aí ele entra num enrosco, certo? Que às vezes não vale a pena. Sim. A gente está agora, segunda-feira a gente recebeu um lá, 900 pau. Né? E o sacado disse, eu confirmei de favor. Eu disse, meu amigo, de favor eu só faço em ônibus para senhoras grávidas ou os mais velhos para sentar. Fora isso, esquece. Tá entendendo? Não tem como. Eu posso dizer para o meu cedente, eu posso dizer para o Ricardo, cara, eu não confirmei isso, mas o meu cliente precisa disso. Vamos unir forças, certo? Vamos, como eu termino aqui, como eu comecei, né? Segura na mão de Deus e vai. Vamos unir forças para buscar um caminho alternativo, uma nota comercial, uma CCB, né? Coisas mais cleans, coisas mais objetivas, claras, cristalinas, e não aquela coisa que fica serpenteando a legalidade. Né? Eu confirmei, mas não confirmei. Eu mudei a conta, mas não mudei a conta. Eu fiz de conta que era não sei o quê. Pô, quantas fraudes, Ricardo, a gente pegou? Eu não posso dizer o nome, senão vou ser preso, né? Aliás, eu fiz um podcast lá em Blumenau, finalzinho do ano passado, que eu quase falei o nome. Quase falei. Né? De cedente fabricando e-mail institucional do sacado. Vai começar agora a sessão espirro. Do sacado. Tá entendendo? E aí veio um monte de advogado que me roubou cliente. Roubou não. Levou, vai. Livramento, levou. O cara confirmou. Aí chega lá no Tribunal de Justiça. Sim, mas esse e-mail era fraudado. Eu já falei. Né? Fraude. Eu falo sobre fraude há 25 anos. Né? Meus colegas de escritório ficam pé da vida quando colocam uma operação na minha frente, eu olho a operação, empacoto, devolvo, é fraude. Não, mas por que é fraude? Não sei o que. Tá aqui. Bom, eu queria aproveitar que você citou esse caso da fraude do e-mail, porque eu imagino que a gente tenha pessoas aqui com muita experiência e outras com menos experiência nessa atividade de checagem.
Então, assim, né, para quem servir, uma das dicas que a gente dá é ir ao registro.br, né, e verificar quem criou aquele e-mail, né? Então, é possível fazer essa verificação e, infelizmente, vocês vão encontrar que muitas vezes os cedentes criaram os e-mails dos sacados, né? E aí é sempre um problema grande para a gente resolver. Porque o que acontece? Não adianta eu querer responsabilizar o sacado, né, por um e-mail que não é dele. Exatamente. É o que eu brinco. Eu tenho aqui em casa, fazer uma brincadeira que é uma verdade, né? Eu tenho aqui em casa cinco, desculpa, espaços de estacionamento, tá? Aí a gente está em época de pintura de casa, coisa e tal. Eu pintei a minha. Aí o vizinho meu pediu um box, tá sobrando, emprestado, né? Ele tem uma Mercedes maravilhosa, né? Mercedes top. Botou numa das minhas garagens aqui. Não adianta ele querer colocar o carnezinho no limpador de para-brisa e dizer, ó, agora a conta é tua. Eu não confirmei. Eu não tenho a menor ideia do que é isso. Né? Entendi. Vamos ver o que a Sara Helena quer. Isso, eu queria só fazer um parênteses aqui. Eu acho que a gente poderia continuar mais 15 minutos e acho que a gente poderia responder aí umas 5 questões nesse tempo, no máximo, tá? Vamos lá. Então, se a gente quiser, se a Sara quiser fazer a pergunta dela, fica à vontade, Sara. Ô, Ricardo, você citou aí, eu não sei se é um site que a gente consegue identificar se esses e-mails, quem criou o e-mail? Sim, é o registro.br. É onde se criam mesmo os e-mails aqui no Brasil. Os domínios, aliás, não os e-mails, os domínios. Registro.com. É. Uhum. O Alexandre colocou ali, o Rogério colocou o registro também. Show. Eu coloquei o Deep Ruiz, que Também, que inclusive dá para baixar app no celular. isso, tá? Ok, obrigada. De nada. Mais algumas perguntas, se alguém quiser? Eu queria fazer outra, posso? Claro. Não, aí tem que pagar em dobro. A gente tem um cedente aqui que é da área agro, né? E a gente às vezes tem muita dificuldade em fazer confirmação com os sacados, porque são sacados pessoa física. E muitas vezes são área rural, né? E idosos. Então, sobre essa questão de confirmação no WhatsApp, a gente tenta confirmar por e-mail, a gente liga, né? E muitas vezes eles falam que não tem muito acesso ao e-mail e pede para confirmar no WhatsApp, muitas vezes de filhos, netos. O que você diria sobre essas confirmações? Confirmar, eles confirmam, né? No WhatsApp, mas às vezes o WhatsApp do neto, do filho. Entendeu? Só que a gente envia a nota fiscal, né? Explica toda a situação, aí pede, você confirma o recebimento da mercadoria em nota? Pois é, eu vou deixar o Alexandre responder, mas eu vou dar aqui o que a gente usa como critério aqui, o valor da operação, né? Normalmente, como é uma pessoa física, normalmente são operações, são notas de valores menores, né? Que às vezes estão no meio de uma operação maior, mas ou são muitas notas. Então a gente tem como critério aqui, por exemplo, se aquela nota, veja, não é a operação inteira, mas aquela nota específica daquele sacado é abaixo de R$ 500, eu não confirmo. Eu notifico ele apenas que eu estou fazendo aquela operação de crédito, tá? De 500 a R$ 1.000, né, eu vou mandar uma notificação para ele, uma confirmação primeiro um pouco mais elaborada, pedindo que ele me retorne a negativa em até 24 horas, caso ele não reconheça.
Acima de R$ 1.000, aí eu não opero enquanto ele não me retornar o aceite. Isso para um sacado específico, tá? Então, porque do meu ponto de vista é muito difícil, né? Aí o Alexandre vai dizer se vale a confirmação de um neto, de um filho, né? Mas independente disso, do ponto de vista assim mais pragmático, a gente usa essa tabelinha de valores aí. Olha só. Produtor rural, uma coisa muito interessante, né? Que eu estava falando agora há pouco com outro cliente, um saudoso cliente, né? Que me trouxe muitas memórias, assim, e me pediu fotos. Me pediu fotos. A gente estava falando com um dos donos da Gradiente, né? E eu sou um feliz possuidor de um System DS 2050 e de um System One com 4 caixas Reference One, 2 decks e esquece. Pode me oferecer um carro 1000 que eu não entrego. Com deck original, prato, agulha Shure, né? As 4 cápsulas que tem que ter de cristal, né? Por que eu estou falando isso? Porque é a regra da antiguidade, né? A pessoa mais velha, ela não tem o comando, o controle, ela não sabe não tem a menor ideia do que é isso. Menor ideia. Mas eu posso falar, né, para o meu neto, para o meu sobrinho, para o meu filho, coisa e tal, ó, tem que confirmar a nota fiscal XPTO, XYZ, né? Aí a gente pode ter um bate-papo por WhatsApp, né, para confirmar aquela nota. Mas por que eu estou falando isso? Porque todo produtor rural, né, o cedente, ele tem que ter um talonário, né, da prefeitura, certo? Talão de produtor rural. Alexandre, licença, desculpa te interromper, mas assim, é só porque o Ricardo falou, então eu achei válido mencionar. Eu estou falando de confirmação de nota fiscal de 90 mil, de 50 mil, entendeu? Não é nota fiscal entre 500 e 1.000. Não, mas não importa. O produtor rural ele vai ter que ter esse talonário, né? A hora em que esse talonário tiver algum tipo de falsificação, ele está lascado. Ele está lascado. E ele está lascado não por alguém que ele não conhece, que mandou uma notificação. Não, ele está lascado pela prefeitura, né? E pela secretaria da cidade. Que ele vê todo dia, quando ele vai lá tomar café da manhã, no boteco. Mas ela está falando o produtor rural como sacado, não como cedente. Isso, como sacado. Entendeu? Ah, como sacado. Como sacado. Aí eu só faria aí com assinado R$ 90 mil um produtor rural. Na minha opinião, eu vou querer o aceite dele por escrito. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Até porque para cobrar um cara na zona rural é muito mais difícil do que na zona urbana. Não tem a menor dúvida. Tem vários processos aqui na zona rural. Pelo amor de Deus, cara. Eu destruí um carro meu de coleção, que eu inventei de passear num sábado na zona rural lá para tentar fazer uma cobrança. Desmanchei o carro. Ó, eu tô com 3 pessoas na fila. Vamos lá. Aqui. Fature agora. Nós não estamos te ouvindo, Emily. Tá mudo ainda. É Fature. Cadê o Fature? Eu vou. Não estou ouvindo, não estou achando a pessoa da Fature. Tenho Thalita próxima. Vamos para a Thalita. Boa tarde, gente, tudo bem? Tudo Boa bom, doutor tarde. Alexandre, Ricardo? Prazer, viu? Prazer é meu. Tarde. Estou com a equipe aqui, tudo nos bastidores, do ladinho aqui de mim, né? Vocês estão ouvindo, tá?
Tá. Falo das soluções de ativos, e eu queria pegar o gancho do Ricardo. Tem duas perguntas, na verdade. Quando você fez essa faixa, Ricardo, de valores, né? Então, de 500 a 1.000, eu não faço a confirmação, de R$1.000 eu vou querer fazer eu faço a notificação sem a resposta, né? E a partir de tal valor eu tenho que ter a confirmação. A minha dúvida é, o fato, independente de valor, o fato de eu mandar uma notificação, colocar a carta de endosso nesse e-mail ou pelo WhatsApp, e eu não tiver resposta disso, eu estou resguardado ou não? Aí, operacionalmente ou juridicamente? Porque assim, ó, do ponto de vista operacional, vai depender muito se você já tem um histórico com aquele excedente, com aquele sacado, em que condições, né, a operação como um todo aconteceram. Agora, eu acho que do ponto de vista jurídico, quem vai te responder é o Alexandre. A resposta é idêntica, é a mesma. Tá? É o histórico de relacionamento. Entende? Uma coisa é eu mandar uma nota fiscal para um produtor rural, né, numa determinada situação. A outra coisa é eu já ter um histórico de 10, 15, 20, 50, 200 notas. Onde você mandava, ele não respondia, mas pagava o boleto. Mas liquidava o boleto na minha conta escrow. Ou na escrow, ou mesmo fora da escrow, um boleto. Na conta movimento, tanto faz. Se ele gerou esse histórico, você está muito mais coberta. Aí, do ponto de vista operacional, sim. Do ponto de vista jurídico, eu, como ele disse, também acredito que siga a mesma lógica, né? Tem que contar a história da carochinha. Tá? Aí vem a facilidade da gente fazer pelo WhatsApp. Né, menos formal que seja, mas a gente percebe que tem uma troca mais fácil ali, às vezes de reclamação, às vezes a gente percebe uma facilidade na confirmação também, né? Então, eu falo aqui que ela não é formal, mas ela nos traz alguns indícios que a gente já consegue captar, entendeu? Por exemplo, você fala com uma pessoa, né, um funcionário, de repente não é mais funcionário, é o outro. Você falava com o dono, de repente não é mais o dono, é um funcionário. Então, assim, eu acho que vai te dando um norte de alguns fatos que podem acontecer. Né? A gente vê muito por esse lado aqui. Mas a minha dúvida maior era se o fato de eu mandar a confirmação e não ter a resposta, se eu tinha algum... Mas eu entendi, eu tenho que ter um histórico, tanto tem que ter um histórico. Tudo, como eu falei lá atrás, né? Tudo é a prova, né? O histórico. O direito é a história, né? O que aconteceu lá atrás? Né? Como é que acontecia? É o surrectio, né? Como é que acontecia? E outra coisa que eu completaria, né? Vai depender muito de como você montou aquele texto para mandar para o cara. Porque se você dá um prazo para ele se manifestar, você tem 24 horas para se manifestar, e ele não se manifestou, paciência, né? Tacitamente, essas 24 primeiras horas, elas são muito importantes. Às vezes a gente adia um diazinho, uma operação, para ver se vem alguma coisa, né? Então, é um dos caminhos que a gente usa aqui. Eu acho que... Tem mais alguma pergunta, Thalita? Ainda completar isso daí, Ricardo, quando você fala, não sei como que vocês estão usando aí, a notificação, é a carta de endosso que você está comentando comigo? Eu estou falando, a notificação sim, mas eu estou falando de uma etapa anterior ainda, eu não realizei a operação, estou fazendo confirmações. Tá? Depois eu mando a notificação de novo, essa sim, porque se eu já tenho isso, eu vou pesquisar sobre o negócio do registro, que eu achei bem massa. Se eu já tenho o aceite, eu desativei o som aqui. Se eu já tenho o aceite, né, eu simplesmente vou mandar a carta de endosso, notificação, boleto, nota fiscal, mando todo o conjunto. Mas antes eu ainda estava numa etapa anterior de confirmação, onde eu estou decidindo se eu vou avançar mesmo com aquela operação ou não. Isso, realmente, a gente também mais ou menos faz isso, faz a confirmação, depois a gente manda o processo dos boletos e tudo mais. Só que a gente não está tendo contato para fazer a confirmação. Então, a gente pula essa fase e manda por e-mail a questão, o processinho, entendeu? O boleto, a carta de endosso, né? Pelo menos
resguardado. Se você pula a etapa da confirmação, tua exposição ao risco aumenta um pouco, né? Bastante. Nós estamos cientes disso, estamos cientes disso. E às Mas vezes... falta de contato, né? Às vezes, realmente, eu sei que é difícil, mas nós enfrentamos muito isso ainda. É até chato falar, mas o cedente falar que não tem um contato sacado. É verdade. Olha só que ponto que a gente chega, né? Então, é complicado. Mas eu entendi, Ricardo, obrigado. Agora, é mais para o Alexandre, que nós pegamos a conversa já caminhando, doutor. Quando você fala da obrigatoriedade do sacado em fazer o pagamento, ele fez a confirmação, temos por escrito a confirmação, o produto ali por si só, ele teve uma devolução posterior a essa confirmação, e aí parece que eu entendi que você falou que o sacado é obrigação dele de pagamento. É isso mesmo? Esse é o entendimento que tem sido majoritário no TJSP. Eu tive um caso que a gente fez a confirmação, por exemplo, em dezembro, mais ou menos. Esse produto, o nosso, na verdade, era uma fase do produto, né? E aí o nosso cedente passou para o outro cliente dele e vendeu para o consumidor final. Então, teve um período aí, entendeu? De uns 60 dias para ele sinalizar que estava com problema na mercadoria. E aí está vindo o processo inverso agora, né? A devolução do consumidor, a reclamação do consumidor final, a devolução da mercadoria até chegar no cedente novamente. E aí verificar que o problema era na matéria-prima, tá? Então, foi um processo aí um pouco tumultuado, né? Foi novo para nós. Por isso que eu estou te perguntando. E o sacado, por sua vez, eles estão se documentando, comunicando a gente que a mercadoria já foi devolvida, nos mandando a nota de devolução e se esquivando da responsabilidade. Não, temos vários julgados, temos vários processos que a gente defende, onde a gente fala que a mercadoria devolvida, depois que confirmada, acabou. Não pode se inverter contra a gente. Poxa, mas eu avisei vocês, estou me protestando e me executando de uma coisa que eu já adiantei, já avisei vocês. Não pode mais converter. Não pode mais converter. Não. Tá. Nós temos agora a Franciele, controladoria. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber alguns sacados pequenos que não têm domínio, né, no Gmail e confirmam por Gmail ou Hotmail. Como se resguardar disso pela confirmação por Hotmail e Gmail? Olha, eu diria para você, Franciele, que é bem difícil. Eu preferiria fazer essa confirmação por telefone ou WhatsApp, porque é mais fácil eu garantir que aquele, como o Alexandre disse, eu acho que ele até caiu aqui da reunião, é mais fácil eu garantir que aquele número de telefone é daquela pessoa do que um e-mail genérico. Tá? Ah, sim. Obrigada. E também o histórico dele, né? Como a gente falou aqui, se recorrentemente as operações vão sendo liquidadas com aquele tipo de confirmação, né? Você foi montando um histórico de relacionamento ali que te protege um pouco também. Sim. Tá? E a gente tem a Sara agora, Sara Helena. Ricardo, para encerrar. Aqui a gente tem as operações com confirmação prévia, que é a confirmação feita antes da operação, e tem a confirmação posterior, né? Que é feita após a confirmação, após a operação. A gente chama de notificação, né? Normalmente, a posterior. Então, só que essa era a minha dúvida. Quando vocês falam em notificação, quando é esse e-mail que com 24, 48 horas se dá como confirmado. É isso? Aqui a gente usa o seguinte modelo. Nós fazemos uma confirmação antes de finalizar a operação, antes de formalizar e pagá-la, tá? E se ele confirmar, né, adequadamente, a gente dá sequência à operação. E aí nós enviamos
uma carta, vocês chamam de carta de endosso, né? A carta de endosso, uma notificação também que a Fomento manda, que aquele título, né, que aquele crédito foi adquirido por ela, o boleto, a nota fiscal, enfim, um conjunto de documentos. A esse segundo conjunto, que já foi formalizada a operação, nós damos o nome de notificação. Mas nessa notificação também vai um prazo de 24 horas para ele se manifestar. Porque eu entendo que eu prefiro saber imediatamente se vai dar problema do que esperar 30, 60, 90 dias e ter uma surpresa lá na frente. Com certeza. E, Ricardo, última pergunta aí. Sobre os canhotos. O que você diria sobre os canhotos da nota fiscal? A gente pode considerar um tipo de confirmação? A gente pode usar isso se tiver problemas futuros? Poder usar e considerar, você sempre pode, mas existem fraudes em canhotos também. Tá? O canhoto isoladamente, eu particularmente, não considero um instrumento. Eu não dependendo do valor da operação, não tomaria uma decisão simplesmente com base num canhoto. Porque eu já vi canhoto e carimbo da Fundição Tupi aqui, uma empresa gigante que a gente tem aqui em Joinville, ser falsificado para ser operado. Tá? Então, eu acho que gera uma certa fragilidade. Aqui, o Ricardo Matucci, meu grande amigo, né, ele colocou ali uma forma de analisar nesse caso de confirmação por Hotmail pode ser olhar se é o mesmo da constituição da empresa. Né? Ricardo, se você quiser explicar um pouquinho disso, pode ficar à vontade. Oi, Ricardo, boa tarde, estão me ouvindo? Estamos. Não, esse ponto que foi colocado, né, da Franciele, eu acho que é uma dor de quase todo mundo, né? Porque diferente quando tem um domínio criado, que você tem outros meios, como foi comentado anteriormente, nesse caso a gente cai numa seara, né, de possibilidades de criação, de criatividade, vamos dizer assim, dos cedentes, para não dizer outra coisa, né? Então, uma das formas que eu também utilizo é também analisar, né, se é o mesmo que foi construído a empresa. Obviamente tem outros meios também de você confrontar, né? Quando foi criada a empresa, é uma empresa recente, aí tem um certo, vamos dizer assim, tem que considerar essa informação, mas não tão, vamos dizer assim, relevante. Agora, se é uma empresa mais antiga, uma empresa que tem já, vamos dizer assim, um tempo de casa, uma empresa que não tem protesto, não tem nada que desabone ela, o e-mail que é da Constituição costuma ser o e-mail mais fácil da gente conseguir confrontar e ver, e ter menor chance de ser fraudado, tá? Eu busquei já outros meios também de obter isso, né, como se fosse um registro BR, mas infelizmente não há até hoje um meio que consiga detectar isso de uma forma mais fácil. Tá bom, obrigado pela sua contribuição, Ricardo. Bom, gente, eu acredito que o Alexandre perdeu a conexão lá, faltou luz lá, tá? Alô, tô aqui. Voltou. Não, só caiu a luz aqui, alguns instantes aqui. Tá bom, Alexandre. Bom, ouvi a pergunta. Ouviu o que ia responder? Não, eu queria só que o perguntador compilasse um pouco a pergunta. Tá. Com relação aos hotmails, né, a dificuldade de uma verificação quando é um hotmail. E aí nós temos um colega aqui, o Ricardo Matucci, que inclusive opera aqui com a gente também, ele colocou o ponto de vista dele. Olha, apenas o e-mail impresso já gera perícia. Certo? Dia desses, eu consegui uma perícia numa nota promissória pela idade da tinta,
né, da nota promissória, né, que tinha lá não sei quanto tempo de vencimento, coisa e tal, o sujeito quis ajuizar depois, coisa e tal, né, na universidade lá de Campinas. Então, depende muito do que o teu advogado vai entender, né, de poder fazer perícia. A perícia de um e-mail Hotmail, ela é possível de ser feita, mesmo que seja meramente impressa, porque ela vai gerar IP da máquina, ela vai gerar a cadeia de domínio, ela vai gerar uma série, né, de evidências que aquele sujeito respondeu no e-mail, mesmo sendo João da Silva, @hotmail. Tá certo. Né? Só que falta vontade política. O que acontece? Aí eu vou dar a minha bronca em vocês. Né? O que falta? Falta vontade política, às vezes, de querer fazer a prova. Ah, mas o cara vai me cobrar R$2.000 pela prova, R$3.000 pela prova. Bom, você está discutindo 100, 200, 300, 1 milhão, 2 milhões. Bicho, Paga. paga. Me desculpa. Isso aí. Se quisesse ganhar 95, 90% de CDI, bota a grana da Caixa Econômica Estadual, federal lá. Eu falo estadual porque aqui no Sul a gente tinha a estadual, né? Mas bota na federal que não tem risco nenhum. É. Agora, se eu quero risco, né, eu estou focando no lucro. O lucro é o resultado do risco, né? Então eu preciso estar preparado para o risco. E eu preciso estar preparado juridicamente, operacionalmente, né? Sistematicamente para o risco, né? E entender todos os riscos que eu estou correndo de colocar lá 500 mil, 1 milhão, 2, 3, 10, 15, 20, 50 milhões, e entender quais são os riscos. Ah, eu não quero correr o risco, né, do cara mudar a conta escrow, do Alexandre não ganhar o processo, do não sei o quê. Cara, pega o teu recurso, bota na Caixa Econômica Federal. Ah, mas a Caixa Econômica me paga 0,80, 0,70 do CDI. Bom, aí eu sinto muito. Né? Esse mercado não é feito para pessoas fracas. É isso aí. Eu vi aqui que nós temos Marciele com a mão levantada. Eu vou encerrar as perguntas agora, depois da Marciele, tá? E a gente encerra após a Marciele. Marciele, fica à vontade. E pessoal, boa tarde. Eu queria, na verdade, tirar uma dúvida a respeito dos canhotos, que foi algo que a gente até relatou aqui no webinar. Como que a gente pode considerar judicialmente, né, como uma confirmação? Marciele, minha querida, vamos lá e em 2 minutos eu tenho que responder a tua pergunta, que eu tenho que entrar agora numa entrevista. Combinado. Vamos lá. Primeira coisa, canhoto não existe. Canhoto só existe na ficção científica mental nossa, né? O que existia quando a nota fiscal era física era o rodapé destacável. O chamado canhoto. Tá? Que Popularmente canhoto. A gente acostumou a chamar de canhoto. Tá? O rodapé destacável assinado, ele tinha que estar grampeado no talão de nota. Porque se o fiscal da Receita, da Receita Estadual, né, do Cefaz, viesse e não estivesse grampeado ali, ou não estivesse em trânsito, a gente era multado. Então, não podia mandar o canhoto para factoring, ou para ESC, ou para securizador, ou para o fundo. Não podia mandar. Depois veio o tal do DANF, né, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Uma certa vez, alguns anos atrás, eu também quase fui preso, quando eu perguntei para o juiz se eu podia pedir, né, que um caminhão MUC, né, um truque daqueles, pudesse ir lá e quebrar a parede, né, da Secretaria da Fazenda e trazer o servidor e colocar na sala dele a nota fiscal eletrônica, porque ele já estava ali dentro. A nota fiscal eletrônica, e é uma coisa muito difícil de nós entendermos, né, ela não existe.
fisicamente, ela existe dentro do Cefaz. Da mesma forma que existe o DANF. Eu posso imprimir 10, 20, 50, 200 DANFs. Nenhum deles será a nota fiscal. Entendi. Então, nesse caso, mesmo se tiver assinado, datado e carimbado, ele não é válido como uma confirmação. Aí eu vou para o juiz da primeira vara civil do Fórum João Mendes Júnior e mostro o DANF assinado. E eles, isso aqui vale, mas eu vou para o segundo. Aí meu processo caiu na segunda vara, eu disse, não, eu quero assinado e carimbado. Da terceira vara civil eu quero assinado, carimbado, quero com o RG de quem carimbou. Da quarta vara civil eu quero assinado, carimbado, o RG de carimbou e o cargo. O da quinta vara civil eu quero assinado, carimbado, com o RG de quem assinou, a data e o cargo. Uhum. Tá? E aí a empresa, o sacado, diz assim, desconheço qualquer assinatura, vocês façam prova de que essa pessoa aqui faz parte do meu quadro, né, de empregados. E aí a gente está ralado. Então, DANF assinado, né, para mim, trocado por lixo, é a mesma coisa. Entendi. Não, Não então vale ótimo. nada. Não vale absolutamente nada. O que vale? O que vale é o e-mail da confirmação, a ligação telefônica e até, inclusive, uma coisa que eu não gosto, mas a gente tem que ceder a uma modernidade, né? O próprio WhatsApp. Um DANF assinado é mais um DANF assinado. Eu posso imprimir 500 DANFs da mesma nota. E aí vem aquilo que o Ricardo falou. Tá? Aquele DANF que não está, aquela nota que não está na base da BROD, o sujeito vai sair disseminando isso para tudo quanto é canto. E vai multiplicar, vai espelhar a nota em tudo quanto é canto. Não vai ter regra. Né? E é isso que falta do nosso setor. Investimento em regra. Eu vou para a BROD, eu vou para Abreu, eu vou para Miguel, mas eu preciso estar acobertado por alguém que me dê alguma segurança. Né? Porque se alguém amanhã vier na BROD e descontar a mesma nota, ela está espelhada. Sim, entendi. Então, ótimo. Muito obrigada pelo esclarecimento. As ordens. Pessoal, a gente passou bastante aqui do tempo, né? O doutor Alexandre tem alguns compromissos, que acredito que todos nós temos também. O Rogério, que trabalha aqui com a gente, colocou o nosso link ali no chat. Eu deixei ali o meu e-mail também, né? Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, trocar uma ideia, qualquer bate-papo, tá ali o meu e-mail, vem conversar com a gente, independente de fazermos ou não negócios, a gente acaba aprendendo muito com essa interação e ela é muito importante para nós. Nós vamos iniciar, esse foi um primeiro piloto, né, de uma série de encontros como esse que eu e o Alexandre estamos planejando aqui conosco e com outros participantes aí ao longo desse ano, tá bom? Rogério colocou ali também o nosso telefone mais comercial, se alguém quiser conversar com ele também, ele tem bastante experiência na área e vai ser um ótimo papo. Agradeço ao Alexandre, agradeço a presença de todos aqui, né? Me despeço de vocês e deixo o Alexandre se despedir também. Coloquei aqui meus dados do site. Dificilmente a gente tem uma quantidade tão grande, né, de pessoas no webinar, né, tão nichado como é a da BROD, né, muito bacana. Tá aí o meu e-mail, meu telefone. Acho que tá certo. Tá certo. Quanto mais velho, mais pior fica o óculos. Pode ligar, pode passar e-mail. Estamos todos em família, né? Acho que o grande ganho é o ganho da comunidade. É o ganho da comunidade BROD, da comunidade BROD Factory, né? Ganhando poder, né? E ganhando defesa,
né, daquelas operações que são aquelas operações não desejáveis, né? Aquilo que a gente não quer fazer, né? Qualquer coisa, estamos às ordens aqui, 24 horas por dia. Eu só não atendo, eu, enquanto gaúcho, só não atendo o telefone quando eu estou fazendo churrasco. Fora isso, pode ligar, mandar e-mail, WhatsApp, estamos aí. Tá joia. O Ricardo é um grande parceiro nosso, a Bro é um grande parceiro nosso, é foi um sujeito que iniciou esse setor, né? Né? Às vezes com alguma desconfiança aqui, acolá, coisa e tal, mas foi um sujeito que sempre segurou aí a onda e está aonde está. Tô trabalhando muito. Aí onde está, não tem que se discutir, não precisa discutir, está onde está. Tá Parabéns, joia. Ricardo. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns a você também, Alexandre, que construiu uma trajetória e uma carreira de sucesso na área, né? Tanto que é a maior referência que a gente tem no Brasil hoje. Gente, muito obrigado, tá? Espero que a gente possa nos encontrar até presencialmente em algum evento do setor aí em breve, tá bom? Grande abraço a todos e quem quiser conhecer a Broad Factor, estamos aqui abertos a todos, tá bom? Gente, obrigado, hein? Vou encerrar aqui então, tá? Tchau.